Pessoal, estamos na lição 179, que é mais uma lição de revisão. Dentro dessa revisão, que tem como tema central esse pensamento que reflete uma experiência, um estado de existir. Deus é só amor e, portanto, eu também. A partir da consideração dessa experiência, o que significa só existe uma vida e eu a compartilho com Deus? A tua graça, a graça de Deus, me é dada. Eu a reivindico agora. A partir da certeza de ser algo que é apenas totalidade, apenas ausência de forma, e isso é só assim, então esse estado de ser sem forma não se transforma num outro estado. A partir da decisão de colocar a atenção nisso, o que significa só existe uma vida e eu a compartilho com Deus? Obviamente significa aceitação de que a vida não está dentro do João e nas outras partes que são separadas dessa imagem, né? Porque se a vida fosse uma para o João e outra para as outras partes que estão fora dessa imagem, pronto, haveria duas vidas. Se só há uma vida e eu a compartilho com Deus, e essa vida é essa experiência, é esse estado de ser sem forma, obviamente, então essa vida ela transcende essa noção de imagens. Então não tem uma vida movimentando esse corpo e outra vida movimentando um outro corpo. O que tem é a vida e os corpos, todas as imagens e todos, né, todas as formas estão sendo pensadas por algo que é antes, que ainda é a vida, né? E a gente simboliza como mente. E aí então essa mente ela associa o que está vivo com os corpos. E aí faz pensar através das partes que ela inventa, ela faz, né, essa alucinação, essa ilusão, como se a vida realmente fosse as partes, fosse, né, as individualidades. Mas olha só, tem um trecho dentro da Metafísica de um Curso em Milagres que ilustra bastante isso. Olha só, a mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. Olha que interessante. A mente, que é algo que pensa, é abstrato, né? Está no nível dos pensamentos, ela crê que existe na separação, portanto, ela crê que existe em partes, e aí, colocando a atenção nisso, ela acredita realmente que a vida é ser uma parte, mas isso é só uma crença. Só que, como essa crença produz essa noção de separação, se eu sou uma parte enxergando outras partes ali fora, automaticamente vai haver um medo do ataque. Então, é essa sensação basal de ameaça. Então, essa crença na separação gera essa crença no ataque, que gera essa sensação de ameaça constante. E aí, essa mentalidade, ela está o tempo todo esperando que alguma coisa ali fora vai atacá-la. Então, esse esperar que alguma coisa ali fora vai atacar um eu aqui, foi de onde surgiu essa crença no diabo. A crença numa entidade específica que é maldosa, que está ali fora de mim, que pode fazer alguma coisa com o eu aqui. Mas percebe, ó, é só uma invenção que a mente está fazendo. É poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus. Então, essa crença que dentro dessa percepção de ser um eu individual, ela tomou várias formas e muitas delas a gente chama de diabo, como ele está explicando aqui. Como é uma decisão da mente de acreditar nisso, essa mente, né, torna essa crença poderosa, ativa, destrutiva e em clara oposição a Deus. Deus é a vida, Deus tem que ser só a paz, Deus tem que criar o que se estende apenas em tranquilidade, mas aí a mente acreditando que é uma parte separada, ela fica de dentro de uma percepção de ameaça, joga essa ameaça para o lado de fora através da projeção, acredita que coisas ali fora vão atacar essa noção de um eu individual aqui e agora, e isso automaticamente gera uma clara oposição, é uma experiência que realmente se opõe a Deus. Deus, a fonte, não poderia criar uma experiência assim. Por quê? Literalmente nega a coerência da fonte, nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Olha para a sua experiência e vê o senso de ameaça que a gente experimenta o tempo todo, que parece ser em relação a coisas.
Olha para as histórias, para as falações mentais que a gente experimenta o tempo todo, e veja se não tem uma percepção mental de que alguma coisa externa vai acometer esse eu aqui, que é individual. Mas isso é só uma crença. A mente, que é quem existe e pensa, escolhe a sua percepção de existência de dentro da individualidade e então produz o senso de ameaça. Dentro de várias doutrinas aí, nós aprendemos a dar um nome para isso como se fosse um diabo. Olha que interessante, olha que importante essa desconstrução que é trazida, né? Dentro da metafísica de um curso de milagres. Então, só existe uma vida, só existe um estado de existir, que é ser em eternidade. E é uma ausência de limites, sem forma. Mas quando a mente escolhe acreditar que a vida está dentro de uma parte, ela escolhe que a separação seja real e ela crê muito que a separação é real, produzindo medo. E o medo pode tomar um monte de formas, né? Aí aqui no mundo não importa como é que nós projetamos esse senso de ameaça ali de fora. Não importa se eu vou chamar de uma entidade específica, né? Que eu chamo de diabo que vai me acometer ali. Ou não importa se o medo, não importa em relação a que o medo agora pode aparecer. É só a mente que continua crendo fielmente que ela é uma parte separada. Ou seja, qual é a única coisa que tem que ser resolvida? Esse senso de separação que a mente tem que escolher retirar-se dele. Ela tem que parar de se sentir uma parte. Só existe uma vida, só existe um único estado de ser, que é o que não pode ser mudado, que é esse antes das imagens, antes da forma. Mas se a mente escolhe perceber-se sendo dentro do João, da imagem corporal, ela está fazendo uma outra percepção sobre a vida, produzindo essa noção de divisão. E aí é por isso que nós interpretamos esse universo como se tivesse a minha vida e a vida do outro, que é o que não existe. Então, reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Então, reconhece que esse medo, que essa sensação de ameaça vai sumir quando de fato nós passarmos a descansar num estado de existir que é único, que é eterno. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. Então, a criação por uma fonte que é coerente, que só pode criar em imutabilidade, portanto, tem que estar lá, tem que refletir luz, tem que ser claro eternamente, é o único fundamento que não pode ser abalado, é o único fundamento que realmente não pode experimentar um senso de ameaça, exatamente porque não muda. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Então, ó, esse estado de vida que é imutável, que é sem forma e sem limites, porque não é partes separadas, esse estado de existir continua sendo o que ele é, mesmo que a atenção da mente seja para perceber-se dentro dos corpos, percebendo então essa noção de ser uma parte aqui e outra parte ali, e produzindo essa divisão no meio da vida, como se a vida fosse um pedaço de um e um pedaço de outro, e aí parece que tem essas vidas diferentes, que é exatamente o que gera essa sensação de ameaça. Por mais que essa experiência pareça ser mais real do que a imutabilidade, por mais que essa experiência pareça ser mais real, né, e sendo colocada na frente da imutabilidade, o ser, isso que é imutável, permanece sendo a mesma coisa. Aí, olha só, essa é a parte mais importante desse texto que eu gostaria de chegar. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente, e é por isso que ficas tão amedrontado. Ó, a mente, que é quem está colocando a atenção para perceber a vida dentro, como estando dentro de um corpo, ela precisa voltar e passar a sentir-se antes do corpo. Só que ela precisa passar a voltar a se sentir assim, uma quantidade constante, né, de tempo suficiente para que ela veja que ela não é uma parte. E aí, vendo que ela não é uma parte, que ela não é uma parte, ela vai ver o suficiente que ela não é um estado de medo. Só que enquanto essa mente ela continua pregada, associando a sua noção de existir como estando dentro de um corpo,
ela continua produzindo o senso de ameaça e o próprio senso de ameaça faz com que ela não volte atrás o suficiente. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. É porque a mente continua mantendo a atenção, crendo, estando certa de que ela é um corpo, é que ela continua na produção dessa percepção de ser partes separadas, e é por isso que ela continua produzindo medo. Medo agora esse que se volta contra essa experiência, fazendo com que a própria mente ela não busque suficientemente essa abstração, essa ausência de forma. É por isso que nós temos que deslocar a identificação para fora da imagem corporal. À medida que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. O que existe é a vida, e nós estamos aprendendo a ver que a vida é, e essa vida eu compartilho com Deus, aquilo que experiencia medo é uma crença, que é um sistema de pensamento de algo que não existe, mas parece, como a vida, né, parece que foi associada com isso, parece que é a vida que vai ser perdida quando esse pensamento for dissolvido. E é por isso que muitas vezes a mente ela não testa uma experiência de voltar atrás o suficiente. Muitos de nós, através das lições de um curso em milagres, nós somos convidados a testar uma experiência de ser sem o corpo e compreender que a mente realmente não é a imagem corporal. Só que essa mente, ela precisa testar essa experiência de maneira constante. Muitos de nós até compreendemos isso, mas não testamos isso de forma constante. Isso faz com que a experiência de ver que o medo não existe, ela não ocorra com rapidez. Aí a mente, ela fica de dentro do medo ali, pensando que ela tem que soltar, né, as percepções equivocadas de forma devagar, devagarinho, como se eu preciso fazer as coisas de forma lenta para que eu não experiencie o medo. E aí a própria mente não compreende que é exatamente ela permanecer pregada no corpo que mantém ela dentro do medo que ela acha que ela tem que fazer devagarinho para soltar, que faz ela pensar que ela tem que fazer alguma coisa de forma lenta para soltar. Então é muito importante compreender isso. Deus é só amor e, portanto, eu também. Voltar a minha atenção para essa ausência de forma, considerando que isso é uma experiência imutável, tem que ser uma experiência constante, para que a mente realmente possa ver-se antes e separada do corpo. Quando essa separação ela começa a se tornar evidente, o medo para de conduzir esse sistema de pensamento. Aí a gente passa a compreender que quem está sentindo medo, quem está experienciando medo, são pensamentos, são crenças. Não é aquilo que está vivo. Só que enquanto nós não testamos essa experiência de separar a mente da imagem corporal de forma constante, o medo continua regendo todas as decisões, continua aparecendo o seu sistema de pensamento normal, que essa atenção segue. É isso, só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. Como é que eu compreendo que só há essa única vida, não há partes? Quando nós testarmos essa experiência de forma constante, separando a mente das imagens corporais. Isso é reivindicar a graça. Isso é passar a relembrar de um estado de existir que não é um medo, portanto, só pode ser um estado de graça, um estado de paz. Reivindicar a graça é aprender a separar mente da imagem. Quando nós testarmos isso de forma constante, nós vamos assistir o medo diminuindo. Enquanto não testarmos, o medo vai ser uma entidade interna, que é uma ilusão, mas como é visto como real, né, continua a ser uma entidade interna que guia os posicionamentos e os impulsos dessa mente, fazendo ela se sentir cada vez mais um corpo. Mas isso é uma escolha da própria mente. Espero que tenha ficado claro. Nos encontramos no próximo vídeo.